Cristina Almeida nunca imaginou que uma promoção profissional pudesse destruir completamente a vida que ela acreditava ter construído. Mas foi exatamente isso que aconteceu naquela quinta-feira de junho. Ela era arquiteta há 10 anos, especializada em projetos residenciais de alto padrão em Porto Alegre. Seu portfólio incluía residências premiadas, apartamentos de cobertura com vista para o Guaíba e, recentemente, um complexo de lofts que havia chamado a atenção de investidores de São Paulo. Aquela tarde, aos 34 anos e grávida de 5 meses, Cristina havia acabado de assinar o maior contrato da carreira. Um empreendimento de luxo na orla do Guaíba, que representava anos de trabalho, networking e noites em claro refinando propostas. Ela havia saído da reunião com as mãos ainda tremendo de adrenalina. Era real. Tinha acontecido. Depois de 3 meses de negociações, apresentações, revisões intermináveis de projeto, finalmente o diretor havia estendido a caneta e dito: "Você conquistou isso, Cristina. Parabéns." O contrato estava assinado. Seu nome estava naquele documento. Sua carreira havia acabado de mudar de patamar. Para celebrar, o diretor do grupo investidor insistiu em jantar no Sakura, um restaurante japonês conceituado no bairro Moinhos de Vento, famoso pela exclusividade e pelo omakase, preparado por um chefe que havia treinado em Tóquio. Cristina aceitou, embora estivesse exausta. A gravidez tornava seus dias mais lentos, seu corpo mais pesado. Às vezes, só de subir as escadas do escritório, ela sentia o coração disparar e as pernas pesarem como chumbo. Mas ela não deixaria que isso ofuscasse aquele momento de vitória. Não agora, não quando tudo pelo que havia lutado finalmente se concretizava. Por volta das 3:30 da tarde, enquanto organizava as plantas arquitetônicas em seu escritório, dobrando cada folha com cuidado, guardando nas pastas corretas, categorizando por fase do projeto, ela enviou uma mensagem para Ricardo Tavares, seu marido de 8 anos. Juntos havia 11. "Vou jantar com o cliente hoje à noite. Grande contrato fechado. Volto tarde. Beijo." Ela olhou para a tela enquanto esperava a resposta, sentindo uma pequena pontada de culpa. Ricardo havia comentado na semana anterior que ela andava distante, sempre focada no trabalho. Mas ele entendia, não entendia. Isso era importante, era a carreira dela, era o futuro deles, o futuro do bebê. A resposta de Ricardo veio quase instantaneamente. "Ótimo, meu irmão me ligou, está se sentindo mal de novo. Vou passar lá para ver como ele está. Durma bem se eu atrasar. Te amo, princesa." Cristina sorriu ao ler. O irmão de Ricardo, Marcelo, tinha problemas crônicos de saúde. Diabetes descontrolado, pressão alta, uma série de complicações que pareciam nunca terminar. Ricardo sempre foi dedicado à família. Morava a 1 hora de distância em Canoas e Ricardo visitava pelo menos 2 vezes por mês. Às vezes mais. Nada naquilo soou estranho. Nada parecia suspeito. Na verdade, ela sentiu até alívio. Ambos teriam compromissos e nenhum precisaria se sentir culpado por trabalhar tarde. Nenhum teria que esperar o outro acordado, forçando conversas quando estavam cansados demais para articular frases coerentes. Cristina respondeu rapidamente: "Beijos pro Marcelo. Espero que ele melhore. Te amo também." E voltou ao trabalho, sem imaginar que aquela troca de mensagens seria lida e relida centenas de vezes nas semanas seguintes, cada palavra ganhando um peso insuportável. Às 7:15 da noite, Cristina chegou ao Sakura. O restaurante era uma caixa de vidro discreta por fora, mas luxuosa por dentro. Paredes revestidas em madeira escura, iluminação âmbar suave que fazia tudo parecer mais íntimo e caro, arranjos de ikebana em cada mesa, flores e galhos dispostos com uma precisão quase matemática, e um silêncio respeitoso que fazia as pessoas sussurrarem. Até os garçons se moviam silenciosamente, como sombras elegantes.
Cristina vestia um vestido midi cinza de alfaiataria que disfarçava elegantemente a barriga em crescimento e trazia consigo a pasta de couro com os documentos finais do contrato. Ela havia se olhado no espelho do carro antes de entrar e pensado: você conseguiu. Você realmente conseguiu. O cliente estava atrasado. A recepcionista, uma jovem de cabelos presos impecavelmente, maquiagem sutil, sorriso profissional, a conduziu até uma mesa discreta no canto, próxima a uma janela que dava para um jardim zen interno, com pedras brancas arranjadas em padrões geométricos, bambus verdes que balançavam com uma brisa invisível e uma fonte de água que gotejava ritmicamente. O som era quase hipnótico. Plic, plic, plic. Cristina pediu água com gás, abriu o notebook e começou a revisar e-mails enquanto esperava. Havia 17 mensagens não lidas. A maioria eram parabenizações de colegas que já haviam sabido do contrato. Ela respondia mecanicamente, um sorriso pequeno nos lábios. Obrigada. Sim, estou muito feliz. Foi um trabalho de equipe. Obrigada pelo apoio. Foi então que ouviu uma risada. Não era qualquer risada. Era uma risada feminina, aguda no início, mas que terminava em um ronco baixo e rouco, quase infantil. Um som muito específico, do tipo que gruda na memória quando você ouve mais de uma vez. Cristina não reconheceu imediatamente, mas algo dentro dela se retesou. Era uma sensação estranha, visceral, como quando você sente que alguém está te observando. Ela ergueu os olhos instintivamente, buscando a origem do som, não sabendo exatamente por que aquilo incomodava. E viu. A 4 mesas de distância, sentado de frente para uma mulher loira, de cabelos longos e lisos, que caíam como uma cortina dourada sobre os ombros, estava Ricardo. Cristina piscou. 1 vez. 2 vezes. Certa de que estava enganada. Certa de que era outra pessoa. Alguém parecido. Porto Alegre não era tão grande assim, coincidências aconteciam. Mas não. Ela conhecia aqueles ombros. Conhecia a maneira como ele inclinava a cabeça ligeiramente para a direita quando prestava atenção em alguém. Conhecia aquele gesto específico de passar a mão pelo cabelo. Era ele, vestindo a camisa azul marinho que ela mesma havia passado naquela manhã, ainda meio sonolenta, o vapor do ferro subindo enquanto ela pensava na reunião importante. Usando o relógio de pulso que ela lhe dera no último aniversário, um Tissot que havia custado 3 meses de economia. Seu marido, o pai do filho que ela carregava, o homem que deveria estar em Canoas, visitando o irmão doente. E ele não estava em Canoas. Ele estava ali, naquele restaurante caro, sentado em frente a uma mulher que Cristina finalmente, lenta e dolorosamente, reconheceu. Juliana Carvalho, a ex-namorada de Ricardo, a designer de interiores que ele havia namorado por 3 anos antes de conhecer Cristina. A mulher sobre quem ele falava casualmente quando o assunto surgia, sempre assegurando que o passado estava enterrado, que não havia mais contato, que aquilo havia sido coisa de juventude, sabe como é. O chão desapareceu sob os pés de Cristina. Não metaforicamente. Ela realmente sentiu como se o piso de madeira polida tivesse se dissolvido e ela estivesse caindo, caindo, caindo em um buraco sem fundo. Eles compartilhavam uma garrafa de vinho tinto. Cristina conseguia ver o rótulo dali. Um Cabernet Sauvignon que ela sabia que custava pelo menos R$300. Os pratos na frente deles mal haviam sido tocados. Juliana ria, inclinando o corpo para frente, os cotovelos apoiados na mesa, os olhos fixos em Ricardo com aquela intensidade que não se usa com estranhos. Não se usa nem com amigos. É o tipo de olhar que se reserva para alguém íntimo, alguém importante. E ele sorria de volta. Não era o sorriso educado que ele usava com colegas ou conhecidos. Não era o sorriso cansado que ele dava quando chegava em casa e Cristina perguntava como havia sido o dia. Era o sorriso relaxado, verdadeiro, íntimo, o sorriso que ela pensava que era exclusivo dela,
Cristina sentiu o estômago revirar. Enjoo, real, físico, incontrolável. Ela apertou as mãos contra a mesa, os dedos pressionando a madeira com tanta força que as juntas ficaram brancas. Então Juliana estendeu a mão por cima da mesa e tocou o rosto dele. Não foi um toque acidental, não foi um toque casual, rápido, do tipo que você dá em um amigo. Foi um toque lento, deliberado, íntimo. Os dedos dela deslizaram pela linha do maxilar de Ricardo, desceram até o pescoço, parando ali, os dedos descansando na base da garganta dele. Ricardo não se afastou. Ele não pareceu surpreso. Ele não franziu a testa ou recuou. Ao contrário, ele fechou os olhos brevemente, como quem saboreava o gesto, como quem já conhecia aquele toque e sabia exatamente o que viria depois. E então, ela o beijou. Não foi um beijo rápido. Não foi um beijo de surpresa ou engano, do tipo que você vê em filmes e alguém se afasta dizendo: "Desculpa, não sei o que deu em mim". Foi um beijo profundo, demorado, ensaiado. Um beijo que revelava prática, rotina, familiaridade. Suas bocas se encaixaram perfeitamente, sem hesitação, sem ajuste. Cristina não conseguiu respirar. Literalmente, seu peito travou. Ela tentou puxar o ar e nada entrou. Seu corpo inteiro paralisou. O barulho ao redor esmaeceu, até se tornar um zumbido distante e indistinto. O mundo ficou pequeno, concentrado apenas naquela cena que seus olhos registravam, mas seu cérebro recusava, absoluta e completamente a processar. Ela estava grávida, 5 meses, carregando o filho dele. Tinha acabado de fechar o maior contrato da carreira e estava ali para celebrar. E seu marido, o homem com quem ela dividia a cama, o homem que conhecia cada centímetro do corpo dela, o homem que havia chorado quando viram o ultrassom pela primeira vez, estava beijando outra mulher. Um garçom aproximou-se da mesa dela. Um homem de meia idade com um uniforme impecável e um sorriso gentil. "A senhora gostaria de começar com algum aperitivo enquanto espera?" A voz dele parecia vir de muito longe, como se ele estivesse falando debaixo d'água. Cristina não ouviu a pergunta. Não realmente, mas seus lábios devem ter se movido, devem ter formado alguma resposta automática e socialmente aceitável, porque o garçom assentiu educadamente e se afastou. Ela não lembrava de ter respondido. Não fazia ideia do que havia dito. Seus dedos, trêmulos, alcançaram o celular. Ela não pensou, não planejou, não parou para considerar as consequências ou o que faria com aquilo depois. Apenas agiu com uma precisão mecânica que surpreendeu até a ela mesma, como se alguma parte primitiva do cérebro tivesse assumido o controle enquanto o resto dela entrava em colapso. Desbloqueou a tela, abriu a câmera, aumentou o zoom o máximo que pôde sem perder a nitidez. Suas mãos tremiam tanto que levou 3 tentativas para estabilizar a imagem. E então capturou o momento exato. Ricardo e Juliana de lábios colados, a mão dela ainda no rosto dele, os dedos enroscados nos cabelos da nuca, a taça de vinho ao lado refletindo a luz âmbar do restaurante, o carimbo de data e hora no canto inferior da tela marcando aquele momento para sempre. 19h23, 14 de junho. Cristina olhou para a foto na tela por um segundo longo demais. Parte dela ainda esperava que fosse um erro, que quando olhasse de novo seria outra pessoa. Mas não, era ele, era real. Estava acontecendo. Ela abriu o aplicativo de mensagens com dedos que não pareciam pertencer ao próprio corpo. Encontrou a conversa com Ricardo. A última mensagem dele ainda estava ali. "Te amo, princesa." Princesa. Ela sempre odiou esse apelido quando começaram a namorar. Achava bobo, infantil, mas com o tempo passou a gostar. Passou a associar com carinho, com segurança, com pertencimento. Agora, a palavra parecia venenosa. Cristina digitou cada letra exigindo um esforço consciente. "Espero que seu irmão melhore logo." Anexou a foto. Enviou.
Depois colocou o celular sobre a mesa, de tela para baixo, e esperou. Seu coração batia tão forte que ela conseguia ouvi-lo. Conseguia sentir a pulsação no pescoço, nos pulsos, nas têmporas. O bebê se mexeu dentro dela. Um movimento suave que em qualquer outro momento a faria sorrir. Agora só fez suas entranhas se apertarem ainda mais. 5 segundos. 6, 7, 8, 9. 10 segundos depois, ela viu Ricardo pegar o telefone no bolso. Ele olhou a tela com um sorriso preguiçoso, claramente esperando algo banal. Uma mensagem de trabalho, talvez, ou um lembrete qualquer. Seu rosto estava relaxado, despreocupado. Então, seu rosto mudou. A transformação foi instantânea e brutal. A cor sumiu. Todo o sangue pareceu drenar de uma vez, deixando-o pálido como papel. Os olhos arregalaram até Cristina conseguir ver o branco ao redor das íris mesmo à distância. Sua boca se abriu ligeiramente, congelada em uma expressão de choque e horror absolutos. Ele deixou o telefone cair. O aparelho bateu na mesa com um ruído seco que fez Juliana dar um pulo para trás, confusa, virando-se para ele com as sobrancelhas franzidas. "Ricardo, o que foi?" Ricardo não respondeu. Ele começou a procurar freneticamente ao redor, a cabeça girando com movimentos bruscos e descoordenados. Os olhos dele varriam o restaurante em pânico puro, procurando-a, tentando entender como aquilo era possível, como ela estava ali, como ele tinha sido tão estúpido, tão descuidado. Os olhares deles se encontraram através das 4 mesas que os separavam. Cristina não desviou, não chorou, não gritou, não fez nada que ele pudesse ter esperado. Apenas o encarou com uma calma gélida que ela não sabia que possuía, que ela nem sabia que era capaz de sentir. Era como se todo o medo, toda a dor, toda a raiva tivessem sido comprimidos em uma bola densa e fria no centro do peito, e dali irradiava não calor, mas gelo. Foi ele quem desviou primeiro. Ela viu o momento exato em que ele não aguentou mais. O rosto contorcido em algo entre culpa, desespero e raiva. Raiva. Ela percebeu com um choque distante, como se ele tivesse o direito de estar irritado por ser pego. Juliana ainda estava falando, a voz subindo levemente, confusa e irritada. "Ricardo, o que está acontecendo? Você está me ouvindo?" Cristina não esperou para ver o que viria depois. Não queria ouvir as desculpas. Não queria vê-lo se levantar, vir até ela, tentar explicar o inexplicável. Colocou uma nota de R$ 50 sob o copo de água intocado, água que ela nem havia bebido, que estava ali com a casquinha de limão siciliano ainda flutuando imaculadamente. Pegou sua bolsa e a pasta de couro com os documentos do contrato e saiu. Seus passos eram firmes, controlados, um pé na frente do outro. Ela cruzou o restaurante inteiro, sob o olhar de alguns clientes que notaram algo errado, algum tipo de tensão no ar, mas não sabiam exatamente o que. Passou pela recepcionista, que sorriu educadamente e disse: "Boa noite, senhora." Cristina não respondeu, nem sabia se tinha ouvido. Apenas quando chegou ao carro, quando se sentou no banco do motorista, quando trancou todas as portas e segurou o volante com força, tanta força que seus dedos doíam, que as palmas ficaram vermelhas, foi que seu corpo começou a tremer. As mãos primeiro, depois os ombros, depois a respiração ficou curta e irregular, como se seu corpo tivesse esquecido como funcionar corretamente. Ela não voltou para casa, nem para o escritório. Não conseguia imaginar entrar naquele apartamento, ver as fotos deles nas paredes, a cama onde dormiam, as roupas dele no armário. Dirigiu sem rumo pelas ruas de Porto Alegre por quase 3 horas, o celular vibrando incessantemente ao lado dela no porta-objetos. Ligações, mensagens, notificações, todas de Ricardo. A tela acendia a cada poucos segundos com o nome dele aparecendo. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Ela não abriu nenhuma, não atendeu nenhuma ligação, não leu nenhuma mensagem. Apenas dirigiu, passando por lugares familiares que de repente pareciam estranhos.
O mundo tinha mudado em 20 minutos, mas as ruas continuavam as mesmas. As pessoas continuavam andando, rindo, vivendo, como se nada tivesse acontecido. Finalmente, por volta das 10h30 da noite, Cristina estacionou em frente a um hotel modesto perto do Parcão. Era um daqueles hotéis pequenos, de 3 estrelas, frequentado principalmente por viajantes a trabalho. Anônimo, seguro. Ela fez o check-in. A recepcionista notou os olhos vermelhos dela, mas não disse nada, apenas entregou a chave do quarto 204 com um sorriso profissional. Subiu para o quarto, tirou os sapatos e se deitou na cama dura e estranha que cheirava a detergente industrial. Colocou a mão sobre a barriga, onde o bebê se movia suavemente, alheio ao caos que desabava ao redor. Pequenos movimentos como borboletas batendo asas por dentro dela. Ela fechou os olhos e tentou se concentrar apenas naquilo. No bebê, no filho que, independente de tudo, ela amava mais do que qualquer coisa. E então, sozinha naquele quarto silencioso e impessoal, com o ar-condicionado fazendo um barulho monótono e o mundo lá fora continuando a girar sem se importar, Cristina começou a chorar. Não foi um choro silencioso, foi um choro profundo, convulsivo, que vinha das entranhas. Ela chorou até não ter mais lágrimas, até sua garganta ficar rouca, até adormecer por pura exaustão, ainda vestida, com a maquiagem borrada no rosto e a mão sobre a barriga. A manhã chegou como um peso esmagador sobre o peito. Cristina havia dormido no máximo 2 horas. Cada vez que fechava os olhos, via a cena se repetindo. A mão de Juliana no rosto de Ricardo, o beijo, o sorriso dele, a maneira como ele parecia tão confortável, tão relaxado, tão feliz. O celular estava desligado. Ela o havia desligado em algum momento da madrugada, quando as vibrações constantes a impediram de adormecer, mesmo que por alguns minutos. Agora, às 7 da manhã, sentada na beira da cama do hotel, olhando para a parede branca e sem graça à sua frente, ela sabia que teria que ligá-lo eventualmente. Com dedos que ainda tremiam, mesmo depois de uma noite inteira, mesmo depois de chorar até secar, ainda tremiam, ela pressionou o botão de ligar. A tela acendeu. Uma bateria de notificações começou a aparecer, uma atrás da outra, em uma sequência interminável. 42 ligações perdidas, 38 mensagens de texto, 15 mensagens de voz, todas de Ricardo. Cristina respirou fundo, expirou devagar. E então, com uma calma que ela precisou construir tijolo por tijolo dentro de si mesma, começou a ler as mensagens. Cristina, pelo amor de Deus, me liga. Não é o que você está pensando. Por favor, vem para casa. A gente conversa. Você está exagerando. Era só um jantar. Ela é uma amiga. A gente se encontrou por acaso. Eu posso explicar tudo. Cadê você? Estou preocupado. Cristina leu cada mensagem com uma sensação crescente de irrealidade. Ele estava mentindo. Ainda. Mesmo depois de ser pego, mesmo depois da foto, ainda tentando manipular a narrativa, como se ela fosse idiota, como se ela não tivesse visto com os próprios olhos. E então chegou a mensagem que fez algo dentro dela estalar como um galho seco. Isso está acontecendo porque você vive grudada no trabalho. A gente nunca tem tempo juntos. Você me empurrou para isso. Cristina leu aquela linha 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, cada leitura fazendo a raiva crescer, quente e densa, subindo do estômago para a garganta. Menos de 12 horas depois de ser flagrado beijando outra mulher, não em um momento de fraqueza, não em um acidente, mas em um encontro claramente planejado, em um restaurante caro, com a ex-namorada que ele jurou não ver mais, Ricardo já estava reescrevendo a narrativa, transformando sua traição em culpa dela, fazendo da vítima a vilã, porque ela trabalhava demais, porque ela não tinha tempo, porque ela o havia empurrado para os braços de outra mulher.
como se ele não tivesse responsabilidade, como se ele não tivesse escolha, como se ele fosse uma criança sem controle sobre as próprias ações. Cristina sentiu bile subir na garganta. Ela correu para o banheiro e vomitou. Vomitou a água que havia tomado. Vomitou a raiva. Quando não havia mais nada para sair, ela ficou ali, ajoelhada no chão frio de cerâmica, abraçada ao vaso sanitário de um hotel barato, tremendo. Finalmente, depois de longos minutos, ela se levantou. Lavou o rosto com água gelada. Olhou para o próprio reflexo no espelho. Olhos inchados, pele pálida, cabelos desgrenhados, e tomou uma decisão. Ela não responderia a nenhuma mensagem. Não daria a Ricardo a satisfação de uma resposta. Não entraria no jogo dele. Não se defenderia de acusações ridículas. Em vez disso, ligaria para a única pessoa em quem confiava incondicionalmente, sua irmã mais velha, Carolina. Carolina atendeu no segundo toque, a voz ainda rouca de sono. Cris, que horas são? São 7h15 da manhã? Caro, a voz de Cristina falhou. As palavras travaram na garganta. Ela tentou novamente. Preciso de você. Houve uma pausa breve, mas Cristina ouviu o momento exato em que Carolina acordou completamente, a preocupação transformando sua voz. O que aconteceu? Você está bem? O bebê está bem? Cristina engoliu em seco. Eu preciso sair daqui. Não posso voltar para casa. Por favor. Cris, me diz onde você está. A voz de Carolina era firme agora, no modo proteção que ela usava desde que eram crianças. E Cristina voltava da escola chorando, porque alguém havia implicado com ela. Vou te buscar agora. Agora mesmo. Me manda a localização. Cristina enviou a localização do hotel. Quarto 204. Já estou saindo. Não se mexa daí. 20 minutos depois, Cristina havia contado cada um deles, sentada na beira da cama, olhando fixamente para a parede. Bateram na porta. Ela abriu. Carolina estava ali, de moletom e tênis, o cabelo ainda meio desalinhado, os olhos preocupados. Ela não fez perguntas. Não pediu explicações. Apenas entrou no quarto. Puxou Cristina para um abraço apertado. Tão apertado que Cristina sentiu a barriga pressionada entre elas. O bebê fazendo uma pequena manifestação de protesto com um chute leve. E deixou a irmã chorar em seu ombro até não haver mais lágrimas. Quando Cristina finalmente conseguiu falar, quando as palavras finalmente se formaram coerentemente, ela contou tudo. O contrato, a celebração, o restaurante, Juliana, o beijo, a foto, as mensagens, a culpa que Ricardo já estava tentando jogar sobre ela, como se anos de dedicação, de construção conjunta, de promessas pudessem ser apagados porque ela teve a audácia de ter uma carreira. Carolina ouviu em silêncio, o maxilar apertado, os olhos brilhando de fúria contida. Cristina via as mãos da irmã se fecharem em punhos, os nós dos dedos ficando brancos. Quando Cristina terminou, a voz falhando na última palavra, esgotada de tanto falar, de tanto reviver, Carolina falou baixo, mas com uma firmeza que não deixava espaço para dúvida, para negociação. Você não volta para aquela casa. Você vem para minha casa, agora. Vai pegar suas coisas eventualmente, mas não sozinha e não hoje. Hoje você vem comigo e descansa. Cristina assentiu, grata demais para discutir, aliviada demais por não ter que tomar decisões. A casa de Carolina ficava em um condomínio tranquilo no bairro Tristeza, com vista para o Lago Guaíba. Era um sobrado amplo, aconchegante, cheio de plantas, samambaias penduradas, jiboias se espalhando por prateleiras, um vaso enorme de costela de Adão perto da janela e luz natural que entrava generosamente por janelas grandes. Cristina sempre havia gostado daquela casa. Era o oposto do apartamento que ela dividia com Ricardo, todo clean e minimalista, com cores neutras e decoração moderna. A casa de Carolina era calorosa, viva, um lugar que abraçava você quando entrava.
Carolina instalou Cristina no quarto de hóspedes, que transformou rapidamente em um refúgio seguro. Travesseiros extras empilhados na cama, uma manta macia de lã que ela trouxe do próprio quarto, chá de camomila fumegante na mesinha de cabeceira, as cortinas fechadas para bloquear a luz forte do sol. "Dorme", disse Carolina, afastando o cabelo do rosto de Cristina. "Só dorme. Eu resolvo o resto." Cristina desligou o celular novamente e tentou descansar. Deitou na cama, puxou a manta até o queixo, fechou os olhos. Mas a mente não parava. As perguntas pipocavam sem controle, uma atrás da outra, incessantes, torturantes. Quanto tempo? Desde quando isso estava acontecendo? Como ela não percebeu? Havia sinais. Devia ter havido sinais. Sempre há sinais. O que ela havia ignorado, o que ela havia escolhido não ver. Às vezes que ele chegava tarde, cheirando a perfume diferente, ela havia achado que era de alguma cliente, de algum encontro de trabalho. Às vezes que ele estava distante, olhando o celular com um sorriso que desaparecia rápido demais quando ela perguntava o que era. Nada, só trabalho. E ela acreditava. Porque por que não acreditaria? Ele era seu marido, o pai do filho que ela carregava. No final da tarde, Cristina havia cochilado algumas horas, um sono agitado cheio de pesadelos fragmentados. A campainha tocou. Ela ouviu da cama, os ouvidos atentos, mesmo em estado de semi-inconsciência. Carolina desceu correndo, os passos apressados na escada de madeira. Cristina ouviu vozes abafadas e então, inconfundível, reconheceu a voz de Ricardo, alta, desesperada. "Carolina, eu sei que ela está aí. Deixa eu falar com ela." Não. A voz de Carolina era firme, inabalável. "Ela está exagerando. Foi só um encontro. A Juliana é amiga. A gente se encontrou e acabou rolando uma coisa, mas não significa nada. Eu amo a Cris. Eu amo nossa família." "Você beijou ela, Ricardo." Carolina cortou, a voz gelada. "Foi um erro. Um momento de fraqueza. Eu estava confuso. A Cris está sempre trabalhando. Ela nunca tem tempo para mim. Eu me senti sozinho. Cristina, sentada na cama agora, os punhos apertados contra o cobertor, sentiu a raiva explodir no peito novamente. Ele estava fazendo de novo, jogando a culpa nela, transformando sua traição em uma consequência natural da negligência dela. Ela está grávida do seu filho. A voz de Carolina saiu baixa, mas Cristina conseguiu ouvir perfeitamente. Silêncio, um silêncio longo, pesado. Então Ricardo, mais baixo, quase suplicante. "Por isso mesmo, ela precisa pensar no bebê, precisa ser racional, não pode jogar tudo fora por causa de um erro. A gente tem uma família, a gente tem uma vida. Um momento de fraqueza não pode destruir tudo isso." Cristina sentiu enjoo de novo. Ele estava usando o bebê, usando o filho deles como argumento, como ferramenta de manipulação. Como se ela é que estivesse destruindo a família, como se ela é que fosse a irresponsável. A voz de Carolina saiu gelada, cortante como vidro quebrado. "Ela não jogou nada fora. Você jogou, você destruiu isso. Agora sai daqui antes que eu ligue para a polícia e diga que tem um homem tentando invadir minha casa. Você nunca gostou de mim. Desde o começo você tentou colocar ela contra mim." "Eu gostava, Ricardo. Eu realmente gostava. Achava que você era bom para ela. Até você provar que eu estava certa em duvidar. Agora vai embora." A porta bateu, um som seco final. Carolina subiu as escadas rapidamente e entrou no quarto, encontrando Cristina sentada na cama, as mãos apertando a barriga protetoramente, os olhos arregalados. "Ele foi embora", disse Carolina, sentando ao lado da irmã. "E não vai voltar. Se voltar, eu chamo a polícia de verdade." Cristina assentiu devagar, a garganta apertada demais para formar palavras. "Você não precisa agradecer", Carolina continuou, pegando a mão de Cristina. "Você precisa se proteger e proteger esse bebê. E é isso que a gente vai fazer."
Na segunda-feira seguinte, depois de um fim de semana inteiro trancada no quarto de hóspedes de Carolina, saindo apenas para comer, quando a irmã insistia, ignorando as tentativas cada vez mais desesperadas de Ricardo de fazer contato, Cristina estava sentada no escritório da doutora Fernanda Costa, uma advogada especializada em direito de família que Carolina havia recomendado enfaticamente. Ela é boa, Carolina havia dito, muito boa, e ela não tem pena de homem que acha que pode fazer qualquer coisa. Confia em mim. O escritório ficava em um prédio comercial elegante no centro. Fernanda era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos curtos grisalhos cortados em um bob moderno, postura ereta que transmitia autoridade e um olhar direto que transmitia competência e empatia ao mesmo tempo. Ela usava um terno cinza bem cortado e óculos de armação discreta. Cristina entregou a ela tudo o que havia trazido. A foto do restaurante impressa em alta resolução, as mensagens de Ricardo salvas em PDF, o histórico completo de conversas, documentos financeiros que ela havia trazido discretamente de casa em uma das idas rápidas, acompanhada por Carolina. Escrituras, extratos bancários, comprovantes de investimento. Fernanda examinou tudo em silêncio por longos minutos. Cristina observou enquanto a advogada fazia anotações em uma pasta, sua caneta se movendo rapidamente, sublinhando partes importantes, marcando detalhes. Finalmente, ela ergueu os olhos, tirando os óculos e pousando-os na mesa. Cristina, essa foto é prova sólida. As mensagens também, especialmente essa onde ele tenta jogar a culpa em você pelo comportamento dele. Mas preciso ser franca com você. Mesmo com traição comprovada, processos de separação podem ser complicados, especialmente quando há bens compartilhados e uma criança a caminho. Alguns juízes são mais tradicionais. Podem tentar empurrar reconciliação. Preciso saber, você está segura dessa decisão? Sim, Cristina não hesitou. Completamente segura. Fernanda assentiu satisfeita. Bom, então vamos nos preparar. Vocês são casados no regime de comunhão parcial de bens, correto? Sim, foi o regime padrão quando a gente casou. A gente não fez pacto antinupcial. O apartamento onde vocês moram está no nome de quem? Dos dois. Compramos juntos há 5 anos. Entrada e financiamento divididos meio a meio. Fernanda fez anotações rápidas. E essas contas conjuntas? Você tem acesso total? Tenho. A gente sempre teve conta conjunta para despesas da casa e contas individuais para as coisas pessoais. O Di e vocês contribuem igualmente para a conta conjunta? Ele ganha um pouco mais que eu, então ele deposita 60% e eu 40%. Entendi. E suas economias pessoais? Cristina hesitou. Havia algo importante ali, ela sabia. Nos últimos meses, Ricardo ficou muito insistente para que eu transferisse parte das minhas economias pessoais para a conta conjunta. Disse que seria melhor para planejamento familiar, para o bebê, que seria mais seguro ter tudo junto. A Fernanda ergueu uma sobrancelha, sua expressão mudando sutilmente. Você transferiu? Não. Cristina engoliu em seco. Alguma coisa me impediu. Não sei explicar. Foi um sentimento estranho. Apenas senti que não devia, que algo estava errado. Seu instinto te salvou. Fernanda inclinou-se para a frente, os olhos fixos em Cristina com uma intensidade nova. Cristina, vou ser direta. Isso que você me contou, a insistência para juntar dinheiro, especialmente agora durante a gravidez, quando você está mais vulnerável, isso me levanta bandeiras vermelhas gigantes. Vou solicitar acesso às mensagens dele. Vou pedir quebra de sigilo telefônico, porque algo me diz que isso não foi só um caso, isso foi planejado. Cristina sentiu o estômago revirar, um frio se espalhando pelo corpo. Planejado? Vou investigar, mas por enquanto você não fala com ele, não responde mensagens, não atende ligações. Qualquer comunicação passa por mim, qualquer. Entendido? Entendido. Fernanda pegou um cartão de visita. Esse é meu número pessoal.
Qualquer coisa, não importa a hora. Você me liga. Se ele aparecer na sua casa, me liga. Se ele te abordar na rua, me liga. Se ele tentar contato por terceiros, me liga. Você não está sozinha nisso, Cristina, e vamos fazer isso direito. 3 dias depois, um dia comum de quarta-feira com céu nublado e ameaça de chuva, Fernanda ligou. A voz dela estava tensa. Cristina, você precisa vir ao escritório, agora. Aconteceu alguma coisa? Consegui as mensagens. Você precisa ver isso pessoalmente. Cristina foi. Carolina dirigiu, porque as mãos de Cristina tremiam demais e ela não confiava em si mesma ao volante. Quando chegaram ao escritório, Fernanda estava séria de um jeito que Cristina não havia visto antes. Havia uma pasta grossa sobre a mesa, tão cheia que alguns papéis ameaçavam escorregar. Senta, disse Fernanda. Cristina sentou. Carolina ficou ao lado, uma mão no ombro da irmã. Consegui as mensagens entre Ricardo e Juliana dos últimos 6 meses. 6 meses, o mundo girou. Cristina apertou os braços da cadeira. E o que eu encontrei? Fernanda respirou fundo. Eles não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam planejando um futuro juntos. E planejando como usar você financeiramente para viabilizar isso. Ela abriu a primeira página e virou o documento para Cristina. Lê, por favor. Cristina olhou para as palavras impressas, mensagens em sequência cronológica. Começou a ler e, com cada linha, sentia o chão desaparecer um pouco mais. 17 de dezembro, 6 meses atrás. Juliana, quando você vai contar para ela? Ricardo, ainda não é a hora. Preciso garantir que a situação financeira fique resolvida primeiro. 2 de janeiro, Juliana. Você prometeu que ia sair de lá até o fim do ano. Já é ano novo. Ricardo, eu sei, desculpa, mas preciso fazer ela colocar o dinheiro na conta conjunta primeiro. Assim, quando eu sair, levo metade de tudo. Se eu sair agora, saio sem nada do que ela tem guardado. 14 de fevereiro. Juliana, e o bebê? Ricardo, não era planejado, complica as coisas, mas também ajuda. Ela vai ficar emocionalmente vulnerável, grávida, insegura. Vai ser mais fácil convencê-la a juntar as finanças para segurança do bebê. E depois pensão eu pago. Não tem problema, mas o patrimônio fica comigo. Cristina leu aquilo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4. As palavras se recusavam a fazer sentido, não conseguiam processar. Ele havia planejado isso desde o início. Há meses. O bebê, o filho deles, a criança que ela carregava, que chutava dentro dela naquele exato momento, não passava de uma ferramenta. Uma vulnerabilidade a ser explorada, uma forma de manipulá-la. Tem mais, disse Fernanda suavemente, virando a página. 28 de maio. Ricardo, ela fechou aquele contrato gigante, vai receber uma comissão enorme. Juliana, perfeito. Quanto? Ricardo, pelo menos 200 mil, pode ser mais. Juliana, Ricardo, você precisa fazer ela colocar isso na conta conjunta, agora. Fala que é pro bebê, pra segurança da família, pro futuro. Ela vai acreditar. Ela sempre acredita. Ricardo, já estou trabalhando nisso. Ela está resistindo, mas vou continuar insistindo. Grávida, ela está mais emocional. Vai ceder. Cristina cobriu a boca com a mão, sentindo náusea. Não era só traição. Era manipulação fria, calculada, planejada. Ele havia transformado a vida dela, o trabalho dela, a gravidez, até mesmo as conquistas profissionais, em um roteiro para enriquecimento próprio. Carolina apertou o ombro dela com mais força. Tem mais, disse Fernanda, sua voz quase um sussurro agora. Muito mais. Conversas sobre como ele ia pedir pensão alimentícia alta, alegando que abandonou oportunidades de carreira para apoiar a sua. Como ia usar a guarda do bebê para manter controle sobre você financeira e emocionalmente. Como ia alegar em juízo que você era instável, negligente, viciada em trabalho. Ele ganha mais que eu, Cristina sussurrou, a voz rouca. Sempre ganhou. Eu sei, mas ele ia mentir.
Ia construir uma narrativa, e Juliana estava ajudando a construir cada detalhe. Eles têm conversas sobre como agir, o que dizer, como se comportar para parecer crível. Cristina olhou para as páginas espalhadas na mesa. Meses de conversas, meses de planejamento. Enquanto ela trabalhava, enquanto sonhava com o futuro deles, enquanto escolhia nomes para o bebê, enquanto arrumava o quartinho, ele estava planejando destruí-la. Cristina respirou fundo. A sala girava. Mas no fundo da dor tão profunda que parecia física, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela, algo mais forte começou a crescer. A raiva. Não a raiva explosiva, histérica, descontrolada. A raiva fria, calculada, determinada. O que eu faço? Sua voz saiu firme, firme demais, talvez, para alguém que acabava de descobrir que os últimos meses de sua vida foram uma mentira orquestrada. Fernanda sorriu pela primeira vez desde que Cristina havia entrado na sala. Um sorriso pequeno, mas genuíno. A gente destrói esse plano, a gente expõe tudo e garante que ele não fique com um centavo que não seja dele por direito. E se tivermos muita sorte, isso aqui pode ser considerado tentativa de estelionato. Posso enviar para o Ministério Público avaliar. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções, documentos, estratégias legais. Ricardo aumentou a pressão. Ligava constantemente de números desconhecidos. Quando Cristina bloqueava um, ele conseguia outro. Enviava mensagens dramáticas, ora suplicantes, ora raivosas, ora tentando manipulá-la com culpa. Tentou falar com a mãe de Cristina, que desligou na cara dele depois de ouvir a história completa. Tentou falar com amigos mútuos, que começaram a se afastar quando percebiam que algo muito sério havia acontecido. Tentou falar com colegas de trabalho dela, que educadamente diziam não se envolver em assuntos pessoais. Ele estava ficando desesperado. E pessoas desesperadas, Cristina estava aprendendo, são perigosas. 2 semanas após a descoberta, Cristina recebeu uma ligação do RH do escritório de arquitetura onde trabalhava. Era Márcia, a gerente de recursos humanos, uma mulher profissional, mas sempre gentil. Cristina, preciso te informar que recebemos uma denúncia anônima contra você. O estômago de Cristina despencou. Uma denúncia? Alegando comportamento agressivo e assédio moral contra uma estagiária. A denúncia é séria. Vamos precisar investigar. Cristina ficou atônita. Muda por longos segundos. Ela mal falava com estagiários, sempre tratava todos com respeito, até com gentileza excessiva, porque lembrava de como foi difícil quando ela era estagiária. Márcia, isso é mentira. Eu juro. Não sei nem quem seria essa estagiária. Eu acredito em você, Cristina. Mas a gente precisa seguir o protocolo. Vou investigar. Entrevistou colegas, checou e-mails, conversou com todas as estagiárias. A investigação levou 3 dias tensos. 3 dias onde Cristina teve que continuar trabalhando enquanto sentia os olhares dos colegas, os sussurros, as especulações. A conclusão chegou. A denúncia era completamente falsa. Nenhuma estagiária tinha qualquer problema com Cristina. Todas, na verdade, elogiaram sua paciência e disponibilidade. E a investigação do RH revelou algo mais. A denúncia havia partido de um e-mail anônimo, mas o IP foi rastreado para um cybercafé próximo ao escritório onde Ricardo trabalhava. Cristina estava furiosa. Ele estava tentando destruir a carreira dela, a reputação que ela havia construído por uma década, e não parou por aí. 3 dias depois de a denúncia ser arquivada como falsa, 2 policiais bateram à porta da casa de Carolina. Era um sábado de manhã. Cristina estava tomando café quando ouviu a campainha. Carolina atendeu. Cristina ouviu vozes masculinas, formais, e sentiu o estômago se apertar. Desceu as escadas devagar, grávida de quase 7 meses agora, a barriga proeminente. Os policiais estavam na porta uniformizados, educados, mas sérios. "A senhora é Cristina Almeida?" perguntou um deles. "Sou." A voz dela saiu trêmula.
Recebemos uma denúncia. Seu marido, Ricardo Tavares, alega que a senhora está perseguindo ele, aparecendo no trabalho dele, enviando mensagens ameaçadoras, assediando-o. Cristina sentiu as pernas fraquejarem. Carolina segurou seu braço. Isso é mentira, Cristina disse, a voz mais firme agora. Completa mentira. Eu não tenho falado com ele há semanas. Podemos ver seu celular? Cristina entregou sem hesitar. Mostrou as conversas bloqueadas. Mostrou que a última mensagem enviada para Ricardo tinha sido há quase um mês. Aquela do restaurante com a foto. Nada depois. 0 mensagens enviadas. E ele alega que você apareceu no trabalho dele ontem à tarde. Eu estava aqui, Carolina interveio, mostrando fotos que havia tirado delas almoçando juntas, com horário e localização. Cristina está morando comigo. Pode perguntar para os vizinhos. Ela não saiu ontem. Os policiais checaram tudo, fizeram perguntas, anotaram informações. E ficou claro, rapidamente, que a história de Ricardo não se sustentava. Eles foram embora, constrangidos, depois de deixar claro que a denúncia seria arquivada. Mas o recado estava dado. Ricardo estava desesperado e ele estava disposto a mentir, a usar a polícia, a destruir a vida dela se necessário. Fernanda, quando soube, ficou furiosa. Ele acabou de se enforcar. Denúncia falsa para a polícia pode dar processo. Vou adicionar isso ao processo dele. O processo de separação começou oficialmente no início de agosto. Cristina, agora com 7 meses e meio de gravidez, entrou no tribunal de braços dados com Carolina Fernanda ao lado. Sua barriga era impossível de ignorar agora. Ela vestia um vestido simples azul marinho, confortável, sem saltos, porque seus pés inchavam. Ricardo estava lá, do outro lado do corredor. Ele usava terno, algo que Cristina raramente via. Ele sempre preferiu trabalhar de forma mais casual. Estava acompanhado de um advogado novo, um homem corpulento, de terno caro e caro demais, gravata de marca, conhecido por táticas agressivas em processos de família. Quando os olhos dele se encontraram pela primeira vez em semanas, Cristina viu algo que a surpreendeu. Ele parecia péssimo, emagrecido, olheiras profundas, cabelo desgrenhado, como se não estivesse dormindo. Parte dela, uma parte muito pequena, mas ainda existente, sentiu pena. Mas ela esmagou esse sentimento rapidamente. A primeira audiência foi procedural, técnica. O advogado de Ricardo, Dr. Mendes, tentou argumentar que Cristina era emocionalmente instável, que a gravidez a havia deixado irracional, que ela estava sabotando a relação por ciúmes infundados de um jantar inocente entre amigos. Meritíssima, disse Dr. Mendes com uma voz pomposa. A autora está claramente perturbada emocionalmente. Hormônios da gravidez, como sabemos, podem afetar o julgamento. Meu cliente está disposto a perdoar esse momento de irracionalidade e trabalhar pela reconciliação, pelo bem da criança que está chegando. A juíza, doutora Marta Soares, uma mulher de 60 anos de olhar cansado, mas atento, que havia visto provavelmente centenas de casos como esse, ouviu tudo sem expressão, fazendo anotações ocasionais. Então Fernanda se levantou, elegante e calma. Meritíssima, gostaria de apresentar evidências que contradizem completamente a narrativa apresentada pela defesa. Ela caminhou até a mesa da juíza e entregou a pasta contendo as mensagens entre Ricardo e Juliana. Todas impressas, organizadas cronologicamente, destacadas nas partes relevantes. A sala ficou em silêncio enquanto a juíza lia, página após página. Cristina observou enquanto a expressão da juíza mudava de neutra para franzida e, finalmente, para visivelmente perturbada. Ela lia devagar, parando em algumas passagens para reler. Depois de 10 minutos que pareceram eternos, a juíza ergueu os olhos, tirou os óculos e olhou diretamente para Ricardo. Senhor Tavares, disse ela, a voz controlada, mas cortante como o aço. Essas mensagens revelam um padrão de manipulação.
planejamento premeditado de fraude financeira e exploração emocional da autora, que está grávida de seu filho. Vou ler aqui, para registro. Ela vai ficar emocionalmente vulnerável. Grávida, vai ser mais fácil convencê-la a juntar as finanças. Isso são suas palavras? Ricardo engoliu seco. Sua face estava pálida. Isso foi tirado de contexto? Não terminei. A juíza ergueu a mão cortante. Não me interrompa. Pensão eu pago, mas o patrimônio fica comigo. Ela sempre acredita. Senhor Tavares, o senhor mentiu sobre suas intenções. Conspirou com uma terceira pessoa para enganar sua esposa. Tentou induzi-la a transferir bens para contas conjuntas, com o objetivo explícito de se apropriar deles ilicitamente quando pedisse a separação. Isso não é apenas imoral, é potencialmente criminoso. Pode configurar estelionato. A sala estava tão silenciosa que o som da caneta da juíza batendo na mesa ecoou como um tiro. Além disso, continuou a juíza folheando outras páginas, vejo aqui evidências de tentativas de prejudicar a reputação profissional da autora através de denúncias falsas ao RH dela. Vejo também registro de denúncia falsa à polícia, alegando perseguição que comprovadamente não ocorreu. Isso demonstra um padrão claro de comportamento abusivo, manipulador e criminoso. Ricardo estava completamente pálido agora. Seu advogado tentou falar. Meritíssima, se me permite. Não permite. A juíza fechou a pasta com um som seco. Vou conceder uma liminar imediata, protegendo todos os bens individuais da autora. Qualquer tentativa de acesso a contas pessoais dela será tratada como crime. A partilha será feita com base estrita na contribuição individual de cada parte durante o casamento e haverá um auditor independente nomeado pelo juízo para avaliar todos os ativos, todas as contas, todos os investimentos. Além disso, fica proibido o réu de se aproximar da autora ou da residência onde ela está hospedada. Distância mínima de 200 metros. Esta audiência está encerrada. Retornaremos quando tivermos a auditoria completa e o laudo pericial das mensagens. O martelo bateu. Final. Ricardo saiu do tribunal cambaleando. Cristina viu quando ele passou por ela e Carolina no corredor. Ele não olhou para ela. Manteve os olhos no chão. Fernanda sorriu discretamente enquanto organizava os papéis. Foi melhor do que eu esperava. Carolina abraçou Cristina. Acabou a parte difícil. Mas Cristina sabia que não. A parte mais difícil estava chegando. Dar à luz um bebê cujo pai havia tentado destruí-la. 2 meses depois, em uma manhã fria de outubro, às 5h40 da madrugada, Cristina sentiu a primeira contração. Ela estava dormindo, ou tentando dormir, quando a dor a acordou. Uma dor diferente, profunda, que apertava toda a barriga como um punho gigante se fechando. Ela gemeu baixo. Carolina, que dormia no quarto ao lado com a porta entreaberta, desde que Cristina havia entrado no 9º mês, apareceu imediatamente. É hora? Acho que sim. 2 horas depois de contrações cada vez mais fortes e frequentes, Cristina estava no hospital, na sala de parto, apertando a mão de Carolina enquanto as enfermeiras a preparavam. Você quer que eu ligue para ele? Carolina perguntou suavemente. É direito dele saber. Cristina pensou por um momento. Depois balançou a cabeça. Não agora. Depois, quando tudo estiver bem. Mas não agora. O parto foi difícil. 7 horas de trabalho de parto. 7 horas de dor, de medo, de exaustão. Mas finalmente, às 2h15 da tarde, Lorenzo nasceu. 3,5 kg, 52 centímetros. Olhos escuros, ainda azulados como todos os recém-nascidos, mas prometendo ficar castanhos. Cabelo preto, espesso. Choro forte, saudável. Quando a enfermeira colocou Lorenzo nos braços de Cristina pela primeira vez, ela o segurou contra o peito e chorou. Mas não de tristeza, de alívio, de gratidão, de amor tão intenso que doía fisicamente, porque apesar de tudo, da traição, da mentira, da dor, do processo, aquele bebê era perfeito. Aquele bebê era dela,
e ela havia protegido a si mesma e aquela criança. Ricardo pediu para visitá-los no hospital. Fernanda ligou para Cristina, transmitindo o pedido. O que você quer fazer? Cristina olhou para Lorenzo, dormindo tranquilo em seus braços. Não agora. Ele tem direito a visitas, eu sei. Mas vou precisar de tempo. E quero que seja regulamentado, com horários, não simplesmente ele aparecendo quando quer. Entendido. Vou comunicar. Lorenzo ficou apenas com pessoas que o amavam de verdade naqueles primeiros dias. Cristina, Carolina, a mãe de Cristina, algumas amigas próximas. Ninguém que representasse perigo. Ninguém que pudesse levar toxicidade para perto daquela criança inocente. A separação final foi homologada 3 meses depois do nascimento de Lorenzo. Janeiro chegou com calor escaldante e Cristina estava de volta ao tribunal, dessa vez mais forte, mais descansada. Lorenzo estava com Carolina em casa, dormindo tranquilo. A divisão de bens foi clara e justa. O apartamento foi vendido e cada um recebeu exatamente metade. As contas conjuntas foram divididas proporcionalmente às contribuições comprovadas de cada um. Cristina manteve todas as suas economias pessoais, seus investimentos, sua comissão do grande contrato que havia fechado naquela noite fatídica. Ricardo recebeu o que era dele por direito e absolutamente nada mais. Nenhuma pensão foi concedida a ele. A juíza foi categórica ao afirmar que ele havia trabalhado continuamente durante todo o casamento, ganhava bem, tinha formação profissional, não havia dependência financeira e havia tentado manipular o sistema. Ricardo, por outro lado, teria que pagar pensão alimentícia para Lorenzo, uma quantia justa, calculada com base em sua renda real, não na renda fictícia diminuída que ele havia tentado apresentar. Quando tudo terminou, quando todos os documentos foram assinados e os advogados começaram a guardar suas pastas, Ricardo tentou falar com Cristina uma última vez. Eles se encontraram no corredor do fórum, longe dos advogados que conversavam entre si, finalizando detalhes burocráticos. Era um corredor longo, de piso frio, com luz fluorescente branca que deixava tudo com um aspecto sombrio. Cristina, ele disse, a voz rouca, quase irreconhecível. Você não precisava ter feito isso. Não precisava ter sido tão dura. A gente podia ter resolvido de outra forma, podia ter conversado. Ela olhou para ele, realmente olhou, pela primeira vez em meses, e viu um homem irreconhecível, envelhecido, a pele sem brilho, derrotado. Não por ela, percebeu Cristina, mas por suas próprias escolhas, por seus próprios atos. Ricardo, ela disse calmamente, sua voz firme, mas sem raiva, sem ódio, apenas com uma clareza cristalina. Você planejou me destruir, financeiramente. Você usou nosso filho, antes mesmo dele nascer, como ferramenta. Você tentou destruir minha carreira com denúncias falsas. Você mentiu para a polícia. Eu não fiz isso. Eu não te destruí. Eu apenas me protegi, apenas me defendi. E se isso parece duro para você, talvez você devesse refletir sobre o que você tentou fazer comigo. Juliana me deixou. Ele disse de repente, a voz quebrando, os olhos ficando úmidos. Assim que tudo desmoronou, assim que ela viu que não ia ter dinheiro fácil, ela sumiu. Bloqueou meu número. Disse para os amigos que não podia lidar com o drama, que eu era problemático demais. Cristina não sentiu pena. Ela tentou, por um breve momento, buscar dentro de si algum resquício de compaixão pelo homem que ela havia amado. Mas não encontrou, apenas vazio, uma indiferença tranquila. Espero que você encontre o que procura, Ricardo, ela disse. Espero que você aprenda, que você melhore, que você seja um pai melhor do que foi marido. Mas não vai ser à minha custa. Nunca mais. E se você quiser ter um relacionamento real com Lorenzo, vai ter que provar, com ações, não com palavras. E então ela virou as costas e saiu, seus passos ecoando no corredor vazio. Não olhou para trás, não hesitou. Apenas saiu. 6 meses depois,
Em uma tarde ensolarada de julho, Cristina estava em seu novo apartamento, menor que o antigo, apenas 2 quartos, uma sala aconchegante, uma cozinha americana, mas inteiramente dela. Cada móvel, cada objeto, cada decisão de decoração era completamente dela. Ela o havia decorado com cuidado meticuloso, cores claras que refletiam luz e alegria, móveis confortáveis que convidavam ao relaxamento, plantas, muitas plantas, como na casa de Carolina, e um berço de madeira clara no quarto ao lado do dela, onde Lorenzo dormia agora, embalado pelo som suave de uma caixinha de música que tocava uma canção de ninar. Lorenzo tinha 7 meses, gordinho, saudável, sorridente. Ele havia começado a engatinhar recentemente e passava o dia explorando cada canto do apartamento, colocando tudo na boca, rindo daquele riso contagiante de bebê. Cristina abriu o celular e, quase sem pensar, navegou até as fotos antigas. Encontrou aquela foto, a foto do restaurante, tirada naquela noite que mudou tudo. Ricardo e Juliana beijando-se, alheios ao fato de que estavam sendo observados. Por um longo momento, ela apenas olhou. Tentou sentir raiva, dor, tristeza, mas não conseguiu. Não com raiva, não com dor, apenas com clareza, uma clareza fria e tranquila. Aquela foto não havia destruído sua vida, havia salvado dela viver anos, talvez décadas, em uma mentira. Havia salvado ela de acordar um dia aos 50 anos e perceber que desperdiçou metade da vida com alguém que não a amava realmente, que a via apenas como meio para um fim. Cristina selecionou a foto. Seu dedo pairou sobre o botão deletar por alguns segundos, e então pressionou. A foto desapareceu, permanentemente, e quando a tela ficou preta, refletindo apenas seu próprio rosto cansado, mas em paz, Cristina sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz genuína. Não a paz fácil, da ingenuidade ou da negação. Não a paz que vem de ignorar problemas ou fingir que tudo está bem, mas a paz difícil, conquistada com esforço, com lágrimas, com força. A paz que vem de olhar para o caos e escolher ativamente, conscientemente, reconstruir. De olhar para a traição e escolher a dignidade. De olhar para o futuro, incerto e assustador, e escolher a coragem. Lorenzo choramingou suavemente do quarto. Cristina levantou, seus movimentos já automáticos depois de 7 meses, pegou o filho no colo e o embalou contra o peito. Ele ainda cheirava a bebê, aquele cheiro inexplicável, doce, reconfortante. "Vai ficar tudo bem", ela sussurrou contra o cabelo macio dele. "Prometo, a gente vai ficar bem. Só nós 2 contra o mundo, se for preciso." E pela primeira vez desde aquela noite de junho, ela acreditou completamente. O tempo continuou passando, como sempre passa, indiferente aos dramas humanos. Meses se passaram. O verão chegou em Porto Alegre com seu calor úmido característico, o tipo de calor que gruda na pele e faz até respirar parecer esforço. Lorenzo crescia rápido, surpreendentemente rápido. Cada dia trazia uma novidade, uma palavra nova, um dente novo, um passo mais firme. Cristina retomou os projetos de arquitetura com renovada energia. O contrato que havia fechado naquela noite fatídica, aquele que deveria ser celebrado, mas acabou sendo o início do fim, havia se transformado em outros 3 contratos maiores. Sua reputação crescia no mercado, clientes a recomendavam, seu nome começou a aparecer em revistas de arquitetura e design. Um dia de outono, Carolina apareceu para visitar. Trazia um buquê de flores amarelas, girassóis, os favoritos de Cristina, e um sorriso conspiratório que Cristina imediatamente reconheceu como sendo de fofoca interessante. "Você não vai acreditar no que eu ouvi", disse ela, servindo café na cozinha pequena, mas eficiente de Cristina. "O quê?", Cristina perguntou, ajeitando Lorenzo no cadeirão para que ele pudesse comer suas papinhas. "Ricardo está tentando voltar com a ex-mulher dele. Não a Juliana.
A primeira ex-mulher de anos atrás, antes de você. Esqueci o nome dela. Patrícia, Cristina forneceu automaticamente. Essa! Ele ligou para ela, implorando uma segunda chance, dizendo que amadureceu, que aprendeu, que mudou. Cristina ergueu as sobrancelhas enquanto limpava a boca de Lorenzo. E ela bloqueou ele. Carolina riu. Disse para os amigos em comum que não há segunda chance para quem nunca aprendeu com a primeira. Aparentemente, ela soube de toda a história com você e ficou chocada. Disse que ele sempre foi manipulador, mas nunca chegou a tanto. As duas ficaram em silêncio por um momento. Então Cristina riu. Não uma risada amarga, cheia de ressentimento, mas genuinamente divertida, quase aliviada. Que irônico. Você não sente nada? Carolina perguntou suavemente, observando a irmã com atenção. Raiva? Satisfação? Algo? Cristina pensou honestamente antes de responder. Eu sinto pena. Não dele especificamente, mas da pessoa que ele podia ter sido e escolheu não ser. Ele tinha tudo. Uma esposa que o amava, um filho a caminho, uma vida boa. E escolheu destruir isso por ganância e egoísmo. É triste, mas não é minha responsabilidade mais. Lorenzo balbuciou do carrinho, batendo as mãos na bandeja e espirrando papinha por todo lado. Cristina sorriu, pegou o filho, todo sujo, todo bagunçado, todo perfeito, e o ergueu no ar. Ele gargalhou, aquele riso de bebê que é pura alegria sem filtros, sem complicações, sem maldade. Mas eu também sinto gratidão, Cristina continuou, olhando para o filho. Porque se aquilo não tivesse acontecido, eu teria vivido anos, talvez décadas, em uma mentira. Teria criado Lorenzo em um ambiente tóxico, cheio de mentiras. Agora eu sei quem eu sou. Sei do que sou capaz. Sei que posso sobreviver ao pior. E sei que nunca mais vou aceitar menos do que mereço. E vou ensinar isso para o Lorenzo também. Carolina abraçou a irmã, cuidadosa para não amassar o bebê entre elas. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Cris. Não sou forte, Cristina disse suavemente, balançando Lorenzo levemente. Apenas aprendi a escolher a verdade, mesmo quando dói. Mesmo quando é mais fácil fingir. Aprendi que você pode sobreviver à verdade, mas não sobrevive intacto a uma mentira. Naquela noite, depois que Carolina foi embora, depois de dar banho em Lorenzo, de colocá-lo para dormir com a canção de ninar tocando baixinho, Cristina ficou na sacada do apartamento por um longo tempo, observando as luzes da cidade se acenderem uma por uma enquanto o sol se punha. Porto Alegre à noite era bonita, sempre foi. As luzes amarelas das janelas, os faróis dos carros se movendo como rios de luz, o Guaíba ao longe refletindo o céu escurecendo. Cristina abraçou a si mesma, sentindo o vento fresco da noite. Lorenzo dormia dentro, seguro. A vida dela não era perfeita, ainda havia dias difíceis. Ainda havia noites de insônia, quando ela se perguntava se estava fazendo tudo certo, se estava sendo uma boa mãe, se Lorenzo sentiria falta de ter uma família completa. Ainda havia momentos de raiva ou tristeza, quando ela pensava em tudo que havia perdido. Mas ela estava livre, livre da mentira, livre da manipulação, livre do homem que havia tentado destruí-la para benefício próprio, livre das expectativas e pressões de manter um casamento que estava podre por dentro e, finalmente, livre para reconstruir, nos seus termos, do seu jeito. Alguns meses depois, em uma tarde tranquila de outono, Cristina estava revisando plantas em seu escritório. Ela havia alugado um pequeno espaço comercial, apenas uma sala, mas era dela. Quando seu celular vibrou, era uma mensagem de um número desconhecido. Ela hesitou antes de abrir. Números desconhecidos geralmente eram spam, mas algo a fez clicar. Cristina, sou Ricardo. Sei que você não quer falar comigo e tem todo o direito, mas preciso dizer uma coisa. Passei os últimos meses em terapia tentando entender como cheguei nesse ponto. Como me tornei a pessoa que fui com você. E não tenho desculpas. Estraguei tudo. Perdi você.
Perdi nossa família. Quase perdi meu filho. A Juliana me usou tanto quanto eu tentei usar você e percebi isso tarde demais. Mas você foi mais forte. Você se salvou. E salvou o Lorenzo de crescer em uma família doente. Não espero perdão. Não mereço. Mas queria que você soubesse. Você estava certa. Sobretudo, eu era um covarde, manipulador, egoísta. E agora estou pagando o preço. Solidão, arrependimento, a consciência de que destruí a melhor coisa que tinha. Você merece tudo de bom e vou carregar o arrependimento pelo resto da vida. Não responda isso, só queria que soubesse. Cristina leu a mensagem 3 vezes, depois 4, procurando em cada palavra algum sinal de manipulação, de tentativa de fazê-la sentir pena, de jogar culpa. Mas não encontrou. Parecia genuína. Parecia vir de um lugar real de arrependimento. Ela não respondeu. Não bloqueou o número, mas também não respondeu. Porque não havia nada a dizer. Não queria reabrir aquela porta. Não queria reiniciar aquela conversa. Mas também não precisava mais daquela raiva. Não precisava mais carregar aquele peso. Ela simplesmente fechou a mensagem e voltou ao trabalho. E naquele gesto simples, naquela escolha de seguir em frente sem drama, sem confronto, sem precisar da última palavra, ela finalmente percebeu, estava curada. Não curada no sentido de esquecer, não curada no sentido de que nada daquilo importasse mais, mas curada no sentido de que aquilo não a definia mais, não a controlava mais. Era apenas uma parte do passado, algo que aconteceu e a moldou, mas não a destruiu. 1 ano após aquela noite no restaurante japonês, exatamente 1 ano, Cristina percebeu olhando o calendário. Ela estava organizando uma festa de aniversário de 1 ano de Lorenzo. A casa de Carolina estava cheia de balões coloridos, faixas com "Parabéns, Lorenzo", em letras grandes, risos de crianças, adultos conversando animadamente. A família toda estava ali, a mãe de Cristina, tias, primos, amigos verdadeiros, aqueles que haviam ficado ao seu lado durante o pior, que não haviam sumido quando o drama começou, que haviam oferecido ombro, casa, comida, apoio incondicional. Ricardo não estava. Ele veria Lorenzo em sua visita programada no fim de semana seguinte, como sempre. As visitas tinham sido difíceis no início. Lorenzo estranhava, chorava, não queria ficar, mas com o tempo ele se acostumou. E Ricardo, surpreendentemente, estava sendo um pai presente. Não perfeito, mas presente. Levava Lorenzo ao parque, brincava, devolvia no horário combinado. Era suficiente. Lorenzo, com seu chapeuzinho de festa torto na cabeça, o rosto sujo de glacê azul, ria enquanto tentava enfiar as mãos no bolo novamente. Cristina o pegou antes que fizesse uma bagunça maior, limpando as mãos gordinhas dele com um lenço úmido enquanto ele protestava, balbuciando sons indignados. Cristina olhou ao redor. Sua mãe conversava animadamente com tias que ela não via há meses. Carolina organizava jogos para as crianças, sempre a organizadora, sempre cuidando de todos. Amigos verdadeiros, Márcia do escritório, Paula da faculdade, Roberto, que havia sido colega de Ricardo, mas ficou do lado de Cristina quando entendeu o que havia acontecido. Brindavam e sorriam. Ninguém mencionou Ricardo. Ninguém mencionou o passado. Ninguém olhava para ela com pena ou com aquele olhar de coitada mãe solteira. Olhavam para ela com respeito, com admiração, com amor, porque finalmente Cristina havia construído algo novo, não sobre as ruínas do que foi, não como uma reação ao que havia perdido, mas completamente separado, autêntico dela. E quando chegou a hora de cantar parabéns, quando todos se reuniram ao redor do bolo com uma vela em formato de número 1, quando Lorenzo bateu palmas, sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas sentindo a alegria ao redor, Cristina soprou a velinha por ele, porque ele ainda era pequeno demais para soprar, e fez um pedido silencioso. Não por justiça,
Justiça ela já havia conquistado. Não por vingança. Vingança nunca trouxe paz a ninguém. Não por respostas. As respostas ela já tinha e doíam, mas eram verdadeiras. Mas por paz duradoura, por força contínua, por sabedoria para criar Lorenzo sozinha, sem deixar o ressentimento envenenar a criação. Por amor. Amor próprio, amor pelo filho, amor pela vida que estava construindo. E olhando ao redor, vendo os sorrisos, sentindo o peso confortável de Lorenzo em seu colo, ouvindo o riso de Carolina, sentindo a mão da mãe em seu ombro, ela percebeu que seu pedido já havia sido atendido. A vida que ela havia reconstruído não era perfeita. Lorenzo acordava chorando no meio da noite. O dinheiro às vezes era apertado. Havia dias que ela se sentia exausta demais para sair da cama. Havia momentos de solidão, especialmente à noite, quando Lorenzo dormia e a casa ficava silenciosa, mas era real, era honesta, era dela. E isso, simplesmente isso, surpreendentemente isso, era suficiente, mais do que suficiente, era tudo. O que achou dessa história? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e aproveita para assistir outra história surpreendente que aparece na tela. Abraços e até a próxima.